Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos por aqui novamente para continuar falando sobre a crise fiscal do Tocantins, né? É um tema que tomou conta realmente dos debates desde semana passada, que vem se intensificando, quer dizer, é uma crise longa, né? Essa crise vem de muitos anos, desde que acabou o terceiro governo Siqueira Campos em 2002, assume então governador Marcelo Miranda, eleito por Siqueira. Em 2005 tem são feitos vários planos de cargos, carreiras e subsídios que começa aí a deteriorar muito as contas públicas, porque o índice de comprometimento da receita corrente líquida com a folha, ele começa a crescer a partir de então. O Marcelo pegou do governo Siqueira em torno de 35% de comprometimento da receita corrente líquida com folha e entrega e vence a primeira eleição. Quando ganha a reeleição em 2006, esse índice já está em 45%. E aí veio subindo ano após ano, governo após governo, até chegar agora no início do ano até 58% de comprometimento da receita corrente líquida com gastos com folha de pagamento. E lembrando que o limite da lei de responsabilidade fiscal é de 49%, né? Então tem que fazer esse ajuste. E logicamente isso compromete a capacidade de investimento do Estado, aliado ao crescimento do custeio, logicamente que não é só folha de pagamento, mas também aliado ao custeio, há com isso uma explosão de gastos e logicamente o cobertor é curto, não dá para cobrir todo mundo. E aí o que acontece? Acontece que nós vimos desde o governo Marcelo, principalmente, que a gente tem assistido, esse último governo Marcelo, de que o governo não dá conta de pagar todas as suas despesas. Entre elas, inclusive, fazer os repasses aos poderes. Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria e Ministério Público. Não tem dado conta. Do ano passado, principalmente para cá, a crise aumentou, o governo acaba passando em partes, ver quanto que aguenta passar e passa naquele mês, mas para repassar esse recurso para os poderes, ele acaba, por exemplo, deixando de pagar um monte de conta dele também. Há muita crítica em relação a isso e debate sobre isso, que essa receita dos poderes é reservada, então teria que se fazer. O governo, por exemplo, não só o governo agora, mas do governo Marcelo, havia crítica, por exemplo, de que os poderes recebem pelo orçado e não pelo realmente arrecadado, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero trazer alguns números justamente nesse primeiro vídeo para falar sobre a crise. A crise fiscal ela existe, não dá para ignorar e ela é gravíssima. Eu trouxe uns números aqui rapidamente para a gente fazer uma reflexão. Esses números que eu vou passar, eles se referem ao período de 2006 a 2007, ou seja, são 10 anos de estudo que eu levantei no ano passado com a Secretaria de Planejamento e me disse o seguinte: a receita corrente líquida, que é a arrecadação própria do Estado, menos as transferências, toda a arrecadação do Estado, ICMS, IPVA, taxas e tal, ela cresceu nesse período de 2007 a 2016 159%. Já, por exemplo, os serviços da dívida, que são pagamento de juros, encargos e amortização, esses serviços cresceram 328,5%. A dívida líquida consolidada do Estado, que é toda a dívida consolidada, menos tudo que tem caixa, aplicações e tal, ela cresceu 923,7%. As despesas brutas com o pessoal cresceram 474,4% em 10 anos. Já a arrecadação própria do Estado cresceu apenas 181,5%.
E isso sem falar, né, quando você fala de folha, nós não estamos ainda falando aqui dos passivos, né? Nós temos database atrasada, nós temos progressões atrasadas, nós temos aqueles 25% do Supremo, aquilo é um pepino do tamanho do mundo e não sabe-se como que vai conseguir liquidar aquela situação. Os duodécimos de poderes. Eu também tenho um levantamento sobre o crescimento do repasse aos poderes do período de 2010 a 2015. 2010 a 2015. O crescimento, para você ver, da receita do executivo, aquilo que efetivamente foi arrecadado, foi de apenas 50,4% nesse período, né? 50,4%. A Assembleia, o repasse dela cresceu de 2010 a 2015, 91,6%, do TCE, 79%, do TJ, 127,4%, do Ministério Público, 81,8% e da Defensoria, incríveis 210,3% de crescimento nesse período aí de 2010 a 2015, ou seja, a crise fiscal, pessoal, ela não é brincadeira, ela é a realidade. Bateu na porta agora, os poderes estão todos desesperados, principalmente, mas o executivo já vem sentindo os efeitos mais graves disso já há alguns anos e precisa resolver. Tem então essa conversa, essa DR que eu estou chamando, essa discutir a relação que o governador convocou para esta quarta-feira todos os poderes. Isso é importantíssimo, porque todos precisam ter essa clareza. Essa crise não é fabricada, ela existe. E não só no Tocantins, no mínimo 16 estados estão passando por dificuldades e precisa isso ser resolvido. Tem estudos já saindo sobre isso, há uma preocupação do próprio governo Bolsonaro. Então, assim, não é brincadeira, ela é séria e vai ser, e pode afetar, e está já afetando a vida do cidadão. Pode piorar essa situação. Um abraço a todos. E lembrando, ajude a gente aí, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e clique no sininho para você receber as atualizações toda vez que eu postar um vídeo novo. Abraço a todos, até a próxima.